O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Podem se sentar, irmãos, por favor. Quem está de pé ali, tem lugar aqui na frente, nos bancos, tá bom? Se quiserem se sentar. Irmãos, com alegria, nós encerramos este tempo pascal, tempo em que Cristo apareceu aos seus discípulos, aparece também a nós, na nossa vida, em tantas obras maravilhosas que Ele faz. Jesus apareceu por 40 dias aos seus apóstolos, a Maria Santíssima, e então pôde subir aos céus. A sua ascensão, que nós comemoramos no último domingo, e, claro, há 10 dias atrás, foi o dia que Jesus subiu ao céu, numa quinta-feira, prometendo que permaneceria sempre conosco. E Ele prometeu muitas vezes que enviaria o Espírito Santo para recordar todas as coisas que Ele fez e ensinou. E hoje podemos dizer, principalmente, o Espírito Santo vem para transformar os nossos corações. Aquilo que nós perdemos no pecado, aquilo que Jesus conquistou a nós pela sua cruz e ressurreição, o Espírito Santo faz no nosso interior, na nossa alma. É preciso então abrir uma grande janela, uma porta para o Senhor nas nossas vidas, para que entre o Espírito Santo, que não entrem outros espíritos na nossa vida. Assim, meus irmãos, foi na vida de Maria Santíssima. Ela pôde escolher o Espírito Santo, porque ele veio sobre ela já na Anunciação. O Espírito Santo desceu sobre Maria. O Espírito Santo veio sobre ela e então ela concebeu o Filho de Deus. Também para que nós possamos sermos gerados como filhos de Deus, nós pedimos a Maria Santíssima, nesse mês de maio, mês dedicado a ela, pedimos que Nossa Senhora seja esse receptáculo do Espírito Santo. E assim, guardados nesta casa santa, que é o coração imaculado de Maria, nós possamos obter de Deus a graça de sermos transformados pelo seu Espírito. Assim como a Eucaristia é transformada, a hóstia é transformada em Eucaristia, em corpo de Cristo, também nós seremos transformados pelo Espírito Santo, pelo mesmo Espírito, em filhos de Deus, se nós verdadeiramente nos abrirmos a Ele. Meus irmãos, existem então várias formas de nós experimentarmos as coisas do mundo, e como eu disse, esses espíritos que podem querer invadir o nosso ser, o Espírito Santo precisa que nós abramos a nossa alma, mas para chegar lá
É preciso também entregar a Deus o nosso corpo, o nosso espírito e então a nossa alma. Muitas pessoas estão presas naquilo que é o corpo, naquilo que é carnal. Prendem-se naquilo que é somente sensitivo, aquilo que faz com que os seus 5 sentidos sejam ativados. Temos os nossos irmãos aqui da Pastoral dos Surdos, eles não têm um dos sentidos, mas isso não os faz menos filhos de Deus, isso não os faz menos humanos, isso é apenas uma dimensão da nossa vida, a dimensão carnal, aquilo que vem do nosso corpo e, na verdade, aquilo que nos assemelha com os animais. Os animais também têm os 5 sentidos e alguns deles muito mais apurados do que os nossos, porque, coitados, eles só têm isso. Eles só têm os 5 sentidos. Nós temos muito mais. Não podemos, então, meus irmãos, ser iludidos e ficar presos naquele espírito da nossa carne. Tampouco nós podemos nos iludir com os nossos sentimentos, que é um pouco mais elevado. Quando nós queremos dizer que uma pessoa é fria, nós dizemos que pessoa sem sentimento. Pessoa parece que as emoções não chegam no seu coração, parece uma porta, né? Então, nós temos os sentimentos como algo mais elevado do que os sentidos, mais elevados do que aquilo que é carnal, corporal. Também os animais sentem, também o nosso cachorro pode ter sentimentos, claro que sentimentos mais rasteiros, mas nós somos humanos e também assim semelhantes aos animais. Embora eles não tenham algo que nós temos, que é uma alma imortal. E aqui podemos dar mais um passo, podemos subir mais um passo. Nós temos uma alma, nós temos um lugar de encontro com Deus. Nós somos criaturas mais elevadas do que as criaturas deste mundo. Nós não somos simplesmente carnais ou simplesmente sentimentos. As pessoas podem se deixar levar pelos sentimentos e então guardar mágoas, e então ficar na impaciência, ficar buscando somente aquilo que é o espírito do mundo ou o espírito da sua própria carne. Mas Deus nos chama a buscar e sermos transformados pelo Espírito Santo. Este Espírito vai atingir diretamente a nossa alma. Quando nós abrimos o nosso coração ao Espírito, nós abrimos uma janela da nossa casa interior, então entra o Espírito Santo, e entrando o Espírito, tudo pode ser transformado. O lugar onde o Espírito Santo entra é a oração. Ele pode entrar na nossa vida através da oração. É preciso pedir. É claro, nós já recebemos o Espírito no nosso batismo, mas nós podemos deixar o Espírito Santo guardadinho numa gaveta, que seria um enorme desperdício, porque é o próprio Deus que vem habitar em nós para nos transformar com a graça santificante. Então, nós recebemos o grande sacramento da crisma, um sacramento tão esquecido, mas que nós precisamos relembrar. A crisma nos faz santos, meus irmãos. Se nós queremos ser santos, precisamos dos dons infusos, os dons que estão dentro de nós. Na crisma, os dons do Espírito Santo para a santificação são colocados dentro da nossa alma. E é preciso acessar esses dons, é preciso desenvolvê-los, é preciso pedi-los, para que eles não fiquem ali guardados para sempre. Uma pessoa cheia de dons, cheia de talentos, uma pessoa cheia de graças, como uma casa cheia de tesouro, mas se eu não abro a chave, e se eu não abro a porta do baú do tesouro, como é que eu vou desfrutar desses tesouros?
é preciso desfrutá-los através da oração, da vida sacramental. É preciso deixar o Espírito nos transformar através da confissão. E hoje o Senhor sopra sobre os discípulos, sopra o Espírito Santo e diz: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Portanto, aqueles pecados mais graves, meus irmãos, só podem ser perdoados pela confissão, pelo sacramento da penitência. Façamos então hoje a nossa entrega ao Divino Espírito Santo, que Ele possa transformar nossas vidas, como Ele fez de Maria e faz de Maria gloriosa, que Nossa Senhora possa estar bem próxima de nós e nós possamos estar dentro do seu imaculado coração, para assim sermos transformados por este fogo abrasador do Espírito Santo. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.